Atenção, Brasil! O tabuleiro geopolítico do planeta acaba de ganhar novas peças. E o epicentro desse jogo explosivo está bem aqui, na América Latina. Tá? Enquanto forças militares norte-americanas avançam em direção à costa da Venezuela, a China, sempre silenciosa, sempre estratégica, finalmente quebrou o silêncio. Mas o que disse Pequim chocou analistas e expôs um paradoxo. A ditadura de Xi Jinping pediu, pasmem, que Donald Trump leve paz à América Latina e ao Caribe. Mais paz ou submissão? E o silêncio da China em relação ao avanço das forças militares na costa da Venezuela? Pois é, o governo do Xi se posicionou por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, que quer dizer que a ditadura chinesa pede que Trump leve paz à América Latina e ao Caribe. Aparentemente o governo Trump não ouviu o recado chinês. Nós temos uma notícia de agora a pouco muito importante que nos dá um quadro da atual situação. A Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela emitiu um comunicado importante, eu vou ler ele aqui, de não viajar. O governo dos Estados Unidos adverte qualquer cidadão do país ou que tenha qualquer tipo de residência nos Estados Unidos que não viaje ou permaneça na Venezuela devido aos graves riscos de detenção ilegal, riscos de tortura durante a detenção, terrorismo, sequestro, práticas policiais injustas, crimes violentos e principalmente distúrbios civis. Geisiane, um comunicado semelhante a esse por parte de uma embaixada americana a gente viu nos dias que antecederam os ataques de Israel ao Irã e depois um próprio ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã. Isso demonstra aí como a coisa está escalando rapidamente. Nós temos informações e atualizações importantes aqui, tanto do campo militar quanto do campo diplomático. Mao Ning declarou que a China se opõe a qualquer ação que viole os propósitos e princípios da Carta da ONU e a soberania e a segurança de um país. Além disso, ela disse o seguinte, abre aspas, esperamos que os Estados Unidos façam mais ações que conduzam à paz e à segurança na América Latina e no Caribe, fecha aspas. Essa é a primeira declaração de apoio vinda por parte de Pequim a Caracas. Lembrando aqui também, as semelhanças com o Irã são muito grandes, mas no caso do Irã não foi suficiente o apelo chinês para que os Estados Unidos não fizessem nenhuma operação militar. Como nós sabemos, os Estados Unidos acabaram atacando o Irã. E ainda no campo diplomático, Geisiane, o ditador venezuelano Nicolás Maduro esteve reunido com o embaixador da China na Venezuela. Ele, Maduro, fez essa publicação mostrando ao mundo, né? Estamos vendo as imagens aí que o Jornal da Oeste disponibiliza para a nossa audiência do encontro de Nicolás Maduro e o embaixador da China no país. E ele ainda disse o seguinte, Nicolás Maduro publicou depois da reunião, abre aspas, a China é sem dúvida o país que lidera o mundo com o conceito de desenvolvimento humano, mas nós podemos antecipar, Geisiane, que dificilmente a conversa foi sobre desenvolvimento humano, e sim, Nicolás Maduro deve ter ido pedir algum apoio diplomático mais contundente por parte da China em relação a toda a questão militar envolvendo os Estados Unidos. Agora que a gente trouxe, digamos assim, as últimas horas no campo militar, diplomático, Geisiane, eu tenho atualizações importantes aqui para nossa audiência do campo militar, isso porque nós sabemos que já temos ali o avião espião Poseidon P-8 operando na região pela segunda noite consecutiva. Ele ficou voando ali em círculos, né, próximo ao território da Venezuela, a presença de um submarino e de 3 navios. E hoje nós tivemos a confirmação de que os Estados Unidos estão enviando mais 3 navios para a região, o USS Santo Antônio, o USS Iwo Jima e também o USS Fort Lauderdale, além de 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais. Essa força deve chegar na região no próximo domingo, Geisiane. Perdão, no próximo domingo, Geisiane. Totalizando aí 6 navios de guerra a partir de domingo na região, além desse avião que eu comentei, e de um submarino e desses fuzileiros navais. Realmente, a gente precisa, como a gente vem fazendo durante toda a semana, manter a sobriedade aqui e dizer à nossa audiência de que ninguém pode cravar que os Estados Unidos vá de fato realizar uma operação militar na Venezuela. Agora, as semelhanças com o movimento que a gente viu antes do ataque de Israel e Irã em junho são muito parecidas. Quando se trata de uma demonstração de força por parte dos Estados Unidos, a gente consegue perceber isso, mas aqui está indo além. Tem um custo você manter esses 6 navios ali operando, esse avião operando, um submarino, enfim, tudo isso tem um custo para o governo americano. Fazer isso só para demonstrar força, até porque o governo americano, você vai concordar comigo, Geisiane, não precisa demonstrar força depois do ataque realizado contra o Irã. Então, vai se criando aí realmente uma força naval muito importante dos Estados Unidos na região e, como podemos ver aí, o Nicolás Maduro pedindo ajuda para a China, Geisiane. Segundo informações oficiais, a Embaixada dos Estados Unidos em Caracas lançou um comunicado de emergência. Evitem viajar ou permanecer na Venezuela.
risco de detenções ilegais, tortura, terrorismo, sequestro e distúrbios civis. Pequim está observando cada movimento de Washington e, para aumentar a temperatura, Nicolás Maduro não perdeu tempo. Correu para uma reunião com o embaixador chinês, exibiu as fotos nas redes sociais e declarou que a China é o país que lidera o mundo com o conceito de desenvolvimento humano. Ingenuidade não. Por trás das cortinas, o que Maduro pediu foi apoio diplomático, talvez até militar, para resistir à maré americana. No campo militar, os números impressionam e assustam. O avião espião Poseidon P-8 sobrevoa a região pelo segundo dia consecutivo. Há submarinos, há 3 navios de guerra já posicionados, e no próximo domingo, os Estados Unidos reforçarão a operação com mais 3 poderosos navios, USS Santo Antônio, USS Iwo Jima e USS Fort Lauderdale, além de 4.500 militares, sendo 2.200 fuzileiros navais. No total serão 6 navios de guerra, 1 submarino, aeronaves estratégicas e milhares de soldados norte-americanos a apenas alguns quilômetros da costa venezuelana. Uma demonstração de força que custa bilhões e que dificilmente é feita apenas como teatro militar. A história se repete, né? No Oriente Médio, antes dos ataques contra o Irã, vimos o mesmo movimento. Advertências diplomáticas, alertas de embaixadas, deslocamento massivo de forças e depois o ataque. Agora, o palco é o Caribe. O que está em jogo? O futuro de Maduro? A influência da China na América Latina? Ou a própria soberania da região diante da máquina de guerra norte-americana? O mundo aguarda em suspense. A cada minuto, novos navios se aproximam, a cada declaração a tensão aumenta. E você, acredita que a China realmente busca a paz ou prepara nos bastidores um contra-ataque diplomático, talvez até militar, contra os Estados Unidos?